Quero cumprimentar a TV Rica, Arine, Nath, um beijo. Pessoal do Japão, da Bahia, nossos amigos baianos, creio que já estão nos acompanhando também. Enfim, de tantos lugares. Meu nome é Eliana, eu sou uma das ministras dessa casa. Faço parte do Sonho de Deus. E eu quero falar nessa noite. O Senhor me levou a falar daquilo que foi construído ao longo desses dias. Para você que não esteve, nós estivemos aqui desde quinta-feira, realizando um trabalho que o Senhor nos honrou de poder ser parte disso, chamado Instrumentos de Justiça. Instrumentos de Justiça, aonde houve um debate em tantas áreas acerca daquilo que o Senhor quer produzir nos próximos 10 anos, através da sua igreja. E eu quero trazer essa realidade para a igreja nessa noite, porque o Senhor me dizia: cada filho meu é um instrumento de justiça sobre a face da terra. Cada filho do Senhor é um instrumento de justiça sobre essa terra. Mas o que é ser um instrumento de justiça? O que é ser um instrumento de justiça na terra? O que é portar essa palavra? Sabe, eu tive a oportunidade de fazer direito. E nós aprendemos sobre a justiça humana, sobre os direitos e deveres humanos, ao qual toda a sociedade se subjuga, a qual toda a sociedade se orienta. Toda a sociedade é normatizada pelas leis humanas. E todas essas leis e toda essa justiça, Paulo resume, quando ele diz que tudo isso é nada diante de Cristo. Então, quando o Senhor diz que nós somos instrumentos de justiça, a primeira pergunta que nos ocorre é: qual justiça? Quando você ouve essa palavra, qual justiça vem à sua mente? Começa uma reflexão, deixa o Espírito Santo ir ministrando ao seu espírito. Qual tem sido a justiça praticada através da minha e da sua vida? Qual tem sido a justiça que amanhã, quando você acorda e você inicia o seu dia, qual justiça vai ser manifesta a partir de cada palavra e de cada atitude sua? Desde o bom dia com aquele que você habita, até o trabalho, a faculdade, o estudo, qual justiça vai ser impartida? Existe uma justiça humana e existe uma justiça de Deus. O que é ser um instrumento de justiça para Deus? É ser uma porta de reconciliação do mundo com Deus. Aqueles que se denominam instrumentos de justiça, ou que são denominados por Deus, Deus nos coloca como uma porta para a reconciliação de Deus com o mundo. Abre comigo lá em Colossenses 1. Colossenses 1, do 20 ao 22. Colossenses 1, 20 ao 22. E a palavra diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Diga comigo: todas as coisas. Eu continuo: quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A palavra de Deus nos fala que pelo sangue da cruz, pelo sangue derramado na cruz, eu e você sabia disso? Você que nos visita hoje pela primeira vez, você que tem vindo a uma cela, você que já é evangélico há bastante tempo, você sabia que nós éramos inimigos de Deus? É isso que a palavra diz. Em Adão fomos separados, nos tornamos inimigos de Deus, por uma natureza, por uma vida. O que é uma vida inimiga de Deus?
é uma vida que decide que o governo dos seus dias é feito por ela mesma. Eu decido o meu caminho, eu decido como eu faço. Foi isso que Adão fez naquela simbologia do Éden, quando ele diz, a serpente chega a Eva e fala do fruto, que simbolicamente está ali, que vem tanta história de maçã, de tudo, mas o que a palavra quer nos dizer é: Deus disse, olha, eu quero governar com vocês, com vocês, eu quero governar os seus dias, eu quero estar junto, unido a vocês, e vocês vivam a sua vida comigo. E Adão diz, ok, obrigado, mas eu faço do meu jeito, eu quero saber o que é bom, o que é mal, eu quero decidir e escolher. E isso traz a morte e o pecado, e nos separa de Deus. Mas pelo sangue vertido na cruz, nós fomos reconciliados. Diga comigo, eu fui reconciliado. Nós nos tornamos um com Ele. E o sangue vertido na cruz, a palavra diz que Ele reconciliou não só a nós, que éramos outrora inimigos, porque éramos separados. Nós fomos reconciliados, mas o sangue na cruz reconcilia todas as coisas no céu e na terra. O que são todas as coisas? São todas as coisas. São toda a criação, é toda a criação, é toda a terra. Tudo foi reconciliado. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito foi reconciliado com Deus. Todas as coisas no céu e na terra, todas as coisas naturais e espirituais foram reconciliadas com Deus. Mas por que Ele reconciliou? Por que Ele se tornou um conosco? Porque quando nós recebemos a Cristo, Ele nos reconcilia. Primeiro, Ele nos dá uma nova vida. Ele nos faz filhos. Você sabia que se tornar filho de Deus não é algo que acontece na nossa vida quando nós nascemos? Porque quando nós nascemos debaixo de inimizade. Aí tem um dia que você decide, quando passa a infância e você ali está no tempo da inocência, mas tem um dia na sua vida que você precisa ouvir essa palavra e dizer: eu não quero mais a inimizade, eu não quero mais fazer do meu jeito, eu não quero ter o governo dos meus dias e eu decidir o que eu faço. Eu quero me reconciliar. E aí sabe essa voz que a profeta falou no começo? E que ela dizia que muitos falam assim: eu não ouço a tua voz. Eu já disse muito isso. Até o dia que Ele reconciliou comigo. E a voz dele é natural na minha mente, no meu ouvido, no meu coração. Porque Ele se torna o seu Pai. Você é reconciliado e Ele passa a habitar em você. E agora você ouve a voz dEle. Você ouve, você vê. Em tudo você percebe a movimentação dEle. Porque você foi reconciliado. E para que você foi reconciliado? Para ganhar essa nova vida. Para viver não mais agora como inimigo, mas como filho. Ei, você aqui, você meu irmão, não você que veio hoje, você que já está aqui há tanto tempo, que já foi reconciliado. Você vive na inimizade ou você desfruta os seus dias como quem foi reconciliado? Você vive os seus dias em queda de braço? Porque isso aponta para a inimizade. E a inimizade não é mais a raiz onde nós estamos. Nós estamos na raiz da reconciliação, em que nos tornamos um com Ele, em que nós não somos contra Ele, mas Ele é a nosso favor, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa justiça, Ele nos ama. Eu não sei porque eu estou falando isso, não estava na palavra, mas o Senhor está dizendo que muitas vezes nós ficamos numa queda de braço, porque ainda estamos com uma mente na inimizade, como se Deus fosse contra nós. E eu quero te dizer que Ele reconciliou todas as coisas. E agora você é essa porta de reconciliação da terra com Deus, do mundo com Deus, das vidas com Deus. É para isso que Ele nos reconciliou. Abre comigo lá em João 20, 21, no Evangelho. Volta um pouquinho lá e vai lá em João. João capítulo 20. No verso 21.
E diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui Jesus acabara de aparecer aos seus discípulos. Entre a morte, a ressurreição. E ele diz aos seus discípulos: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou para reconciliar o mundo, eu também envio vocês como aqueles que vão proclamar essa reconciliação, como aqueles que vão anunciar essa reconciliação, como aqueles que vão manifestar essa reconciliação. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E é por isso que a reconciliação, e é por isso que o instrumento de justiça é ser essa porta de reconciliação do mundo com Deus. E aí nós começamos a pensar, como igreja, como nós temos atuado nessa reconciliação. O Senhor disse: vão, administrem a minha reconciliação. A quem derem a conhecer será dado, a quem não derem a conhecer será retido. Isso é muito forte. Se você continuar um pouquinho no verso 22, diz assim: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. Irmãos, que coisa forte. E eu fui: Senhor, que coisa é essa? Porque quem perdoa os pecados, eu não perdoo pecados. Quem perdoa os pecados? É o Senhor. É Deus, é Cristo. Ele nos perdoa os pecados. Ele tirou os pecados do mundo. Não foi a Eliana. Não foi um homem. Ele tirou o pecado do mundo. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Mas você sabe que a palavra reconciliar, você sabe que essa palavra que diz de perdoar e de será perdoado, ela se remete a reter ou não reter. O Senhor reconciliou todas as coisas em nós e nos enviou para anunciar e para reconciliar. Quando eu e você manifestamos isso através das nossas vidas, nós fazemos chegar isso às pessoas. O anúncio dessa reconciliação, uma possibilidade de reconciliação. Mas quando eu e você vivemos uma vida voltada para o nosso eu, nós estamos retendo essa verdade de ser manifesta como porta que somos. É como se nós fechássemos a porta e disséssemos: eu tenho essa revelação, mas eu fecho a porta. Mas quando eu vou pelo mundo, quando eu vivo os meus dias, e quando através da minha vida, o meu falar, o meu caminhar, o meu agir, o meu movimentar, ele dá testemunho dessa reconciliação, eu abro a porta para que o mundo leia e veja em mim o ministério da reconciliação. E isso me faz um instrumento de justiça. E isso começou um conflito dentro de mim, porque eu comecei a pensar: nós aceitamos a Cristo e Ele nos tira das nossas trevas. Cada um de nós tem as suas trevas, a qual estava inserido. E Ele nos traz para a sua maravilhosa luz. E de repente, quando a gente vai vendo essa luz, experimentando, palavra a palavra, milagre a milagre na nossa vida, nós vamos vendo Deus se mover. E aí, sabe aquele lugar de trevas que estava? Sabe aquele lugar onde tinha lá os amigos envoltos na bebida, aquelas situações tão difíceis, a qual era tão comum para nós em algum tempo, mas de repente nós torcemos o nariz, porque agora eu fui colocado numa luz, e eu já não consigo mais olhar para as trevas, e eu fecho a porta, e eu entro no meu mundo evangélico, onde a luz brilha. E isso não é ser instrumento de justiça. O instrumento de justiça, ele abre a porta para que seja visto na sua própria vida aquilo que Cristo tem produzido através de cada um de nós. E maior testemunho dos lugares que nós saímos não é o falar, não é o abrir a Bíblia e pregar, porque quando nós estávamos lá, talvez muitos de vocês tenham falado como eu: esse negócio de crente é terrível. Eles querem que todo mundo seja da religião deles. E não suportava que fosse dito. Mas o que me atraiu
foi quando eu vi a justiça sendo expressa através da vida da minha irmã, através da vida da minha mãe. Daí aquilo foi irresistível. Daí aquilo foi irresistível. Daí eu tive que descer da minha soberba e falar assim: eu preciso ver que negócio é esse, que está produzindo uma justiça diferente. Eu preciso ver que negócio é esse. Eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo. Eu não ouvi a palavra que a minha mãe estava falando. Eu não ouvi o que a minha irmã estava falando. Mas eu sabia as trevas que estavam ali. E agora eu vi uma luz. E essa luz produziu justiça. E essa justiça me atraiu. Um instrumento de justiça para o mundo, para reconciliar. Ele não precisa de um versículo, ele não precisa de uma palavra, ele precisa de uma vida ministrando a Cristo. Isso não exige teologia, palavras sábias. Isso exige a verdade de Cristo fluindo na sua vida, como você é, com a verdade dele. E isso é ser um instrumento de justiça. Reconciliar não é aprovar o que Deus não aprova, mas é criar mecanismos eficazes para a reconciliação. Reconciliar não é voltar nos lugares de trevas e ok, que legal, está tudo bem. Não. Mas é criar mecanismos através das nossas vidas para que a justiça dele apareça. Para que a pessoa possa olhar para a nossa vida e através do que nós fazemos, através do amor expresso em cada atitude, ela possa ver esse ministério da reconciliação. E nesses dias, sabe, irmãos, em que nós estivemos aqui, tantas coisas foram ditas. O apóstolo Gustavo Laro falou uma frase muito forte, ficou no meu espírito. Nós debatemos acerca de muitas coisas. Nós tivemos um painel de educação, nós tivemos um painel sobre governo, com mesa de debate, nós tivemos um painel sobre infância em risco, impactante. Impactante. Quantos estavam aqui? Impactante. O panorama da sociedade e o papel da igreja. No painel educação, enquanto falávamos, vários pensamentos foram trazidos, um debate. E a seguinte conclusão ali, né? Nós queremos colégios evangélicos, cristãos, né? O colégio sonho de Deus. Nós queremos, Deus já nos disse, a escola do sonho de Deus. A escola do sonho de Deus para produzir qual justiça? A justiça dentro da nossa igreja, para o nosso grupo evangélico? Enquanto as crianças no Brasil estão perecendo fora da escola, estão com seus destinos traçados por uma educação de péssima qualidade, estão sendo acometidos porque não podem terminar. O número de crianças, eu não me lembro o número exato, o número de pessoas jovens que não terminam o ensino médio, o número reduzido de jovens que chegam ao final do ensino médio, o número de crianças que está fora da igreja, fora das escolas, que não são alfabetizadas, que não estudam, que já têm um destino traçado por uma falta de oportunidade. Mas nós vamos criar muitos redutos da manifestação da justiça de Deus nos nossos colégios. Que conflito foi, irmãos? E o Senhor nos dizia, um instrumento de justiça, ele é preparado na igreja e lançado ao mundo para produzir justiça nesses lugares aonde ninguém quer chegar, para produzir justiça nos esquecidos, naqueles que estão à parte. Não é um clube. Sabe, o Senhor está mudando, o Senhor trazendo um novo entendimento sobre as nossas vidas. E o apóstolo Gustavo disse uma frase muito forte, ele disse assim: eu não estou falando contra o colégio cristão, mas nós precisamos ampliar a nossa visão do que é ser um instrumento de justiça para essa geração, para esse tempo. Que existam os colégios, mas que os profissionais sejam gerados aqui dentro, para irem aos lugares em que nenhum colégio pode chegar. Entendem? E o apóstolo disse assim: estamos tão preocupados com o aborto que esquecemos aqueles que não têm vida. Ah, então nós somos a favor do aborto? Não, de forma alguma. De forma alguma. O aborto é ceifar uma vida. Mas a igreja, ela discute tanto, e ela quer, e ela fala, e ela se posiciona, e sim, ela tem que se posicionar.
Mas nós discutimos tanto. E uma mulher, quando deseja, vai praticar um aborto, como está a condição de vida dela? O porquê ela deseja fazer aquilo? Qual é a situação? E quando ela vai e comete, eu sou mãe de 3 filhas. Eu nunca cometi um aborto. Mas eu posso imaginar o estado de uma mulher que tenha que se submeter a isso, ainda que ela queira. E como ministra hoje, eu posso entender a realidade espiritual de uma mulher que se submete a isso. E como nós olhamos, como nós amamos, como nós cuidamos, como nós produzimos justiça. Diga comigo, eu sou um instrumento de justiça. Mas de qual justiça? Qual justiça é produzida quando nós ministramos a palavra a um homossexual e ele não se converte? Afasta-se de mim. Um povo que caminha marginalizado, oprimido, na sua saúde, na educação, há estudos, há pesquisas que apontam. Como nós estamos produzindo justiça? E aí, o Senhor me levou àquela passagem que fala para os discípulos: vocês vão de 2 em 2 e quando vocês entrarem numa cidade e não me ouvirem, vocês saiam de lá e batam até a sandália para não ficar o pó, né? E eu falei: Senhor, mas o Senhor fala isso. E o Espírito Santo me dizia assim: é que quando vocês entram e eles não me ouvirem, vocês batem até o pó para não ficar nenhuma marca, porque quando eu precisar vocês voltam de novo e falam a partir de nenhuma marca. Não ficou marca, não ficou dor. Vocês são livres para irem e voltarem, e irem e voltarem. Não tem pó, não tem marca, não tem nada. E para ser um instrumento de justiça, dessa justiça, eu sei, irmãos, que é uma justiça que excede o nosso entendimento. Eu sei que é uma justiça que excede os nossos valores, ou aquilo que nós temos como valores. Eu sei que é uma justiça que muitas vezes vai diretamente conflitando com aquilo que nós pensamos, a quem nós podemos estender ou não a mão, ou como podemos ou não fazer. Eu sei que é essa justiça, porque ela é uma justiça que não pode ser compreendida por mente humana. Ela é uma justiça que vem do céu. Sabe, é a justiça que fala para você atacar a primeira pedra se você não tiver pecado. É a justiça que se senta com o cobrador de impostos. É a justiça que quando uma mulher com fluxo de sangue, desprezada e à parte, é tocada e fala: olha, de mim saiu virtude. É essa justiça. É essa justiça. Então ela vai conflitar com aquilo que muitas vezes nós consideramos justiça. Mas o Senhor quer ministrar o amor dEle, porque só o amor dEle nos conduz a essa justiça. E para que nós possamos acessar essa justiça, uma outra palavra forte que foi dita, e disse assim, se você quiser tomar nota: uma crença tem o poder de governar uma vida. Se uma crença é errada, nossa vida será governada de forma errada. Se eu entendo que eu sou um instrumento de justiça para a manifestação da justiça de Deus, a primeira reflexão que o Senhor quer fazer conosco, a primeira revelação, é nos levar a entender que uma crença, aquilo que nós cremos, tem o poder de governar a nossa vida. E se nós cremos em algo que é errado, nossa vida é governada por algo que é errado. Vou dar um exemplo do pastor Hugo. Pastor Hugo é daltônico. Qual é a cor? É o vermelho, né? Não, é o milho. Como que fala para o daltônico milho verde? Ele caminhou a vida inteira sem saber do milho verde, porque ele não enxergava o verde. Então você fala milho verde, ele achava que era que cor, pastor? Não lembro. Acho que era meio roxo, meio escuro. Até um dia que alguém vestiu uma roupa de um tom diferente, falou: é da cor de milho verde. Falei: mas é essa aí que é a cor do milho verde? Mas eu achava que o milho verde era de outro jeito. Porque ele tinha uma crença errada, por uma limitação visual. Então ele cria e enxergava a vida a partir daquela crença, até que descobriu. Uma coisa simples, mas uma crença, ele governa a sua vida daquela forma. Você crê naquilo.
E quando nós chegamos em Cristo, quando nós temos o encontro com a cruz, quantas crenças nós temos? Quantas coisas nós cremos como verdade? Primeiro a nosso respeito. A respeito de quem nós somos. Não, eu sou essa. Eu sou assim mesmo. Eu sou essa de pavio curto. Eu sou essa que antes de bater eu já bato. Que nem ninguém bem bate. Quantas crenças nós temos acerca do que é relacionamento, acerca da vida, acerca do que é bom e do que é ruim. Quantas crenças nós temos? Cada uma dessas crenças governa as nossas vidas. Nós que cuidamos de casais, quantas crenças dentro do casamento? Olha, eu faço o meu papel, eu trabalho, eu trago sustento para dentro de casa, eu coloco toda a provisão. Você quer que eu faça mais o quê? E do outro lado tem a esposa. Não, eu cumpro o meu papel. Eu cuido da casa, eu lavo, passo, cozinha. O meu marido é um homem bom. Ele às vezes perde a mão e senta a mão, mas ele é bom, ele trabalha. São crenças. Ele só comete alguns abusos, mas é um homem bom, porque são crenças, são valores. E essas crenças nos governam. E aí o homem é governado por essa crença do que é ser marido. E a esposa é governada por uma crença do que é ser esposa. Mas uma crença errada produz um governo errado. E aí os filhos vêm dentro desse lar. E eles vão saborear, vão experimentar, vão viver dia a dia dessas crenças. Qual é a crença do mundo? É a crença que eu tinha, eu vim do mundo. Né? Eu me casei no mundo. No mundo é normal, você namora. Você tem seus relacionamentos que você precisa experimentar, você precisa testar, você precisa saber se bate, se rola química. É uma crença. Quem governava a minha vida? Essa crença. Faz parte. Então qual é a crença que tem nos governado? Porque para ser instrumento de justiça de Deus, a nossa crença tem que ser Cristo. E o governo da nossa vida tem que ser em Cristo. E aí você vai me falar, nossa, essa pastora está falando de coisa que eu já sei, eu já sou até evangélico. Eu já estou na igreja, ó, estou antes dela, não sei nem o que ela está falando. E aí eu quero fazer uma pergunta que o apóstolo Cristiano fez. É possível estar posicionado em Cristo e não ser governado por Ele? A manifestação. É possível estar posicionado em Cristo. Já saiu das trevas para a sua maravilhosa luz. É possível você estar posicionado nele e não ser governado por Ele? Quantos acham que sim? Quantos acham que não? Quantos não acham nada? Quantos nem se acharam ainda? Amém. Fala assim comigo. Sim. É possível você estar posicionado em Cristo. Você é nova criatura. Você é filho. Você é habitação do Espírito Santo. Tudo isso é o seu currículo, viu? Você é filho, você é nova criatura, você é habitação do Espírito Santo. Tudo isso você é quando você tem um encontro com a cruz. Você é. Queira você ou não, você é. Você é filho, você é a morada do Espírito, você é igreja, você é casa de Deus. Mas você pode não ser governado por Ele. Você pode não ter entregue o seu governo na vida dele. Você pode ter cruz no pescoço, nos espaços públicos. Tem uma briga até pela cruz nos espaços públicos, né? Porque deixa a cruz, porque nós somos um país cristão. A cruz tem que estar no espaço público. Aqui não tem cruz, olha que interessante. Sabe por quê? Porque a cruz ela pode estar no nosso pescoço, na nossa roupa, nos espaços públicos. Mas a cruz ela só tem um lugar para estar, cravado no nosso coração. Na nossa vida. A cruz no pescoço, no brinco, ela não significa necessariamente que ela está cravada na sua vida. Que Cristo é a sua nova vida. A cruz tem que estar cravada em nós, no nosso espírito. Porque ela é a porta para uma nova vida. Então eu posso brigar pela cruz no espaço público. Porque eu sei que a cruz não está cravada no meu espírito. Ou não deixo que ela governe os meus dias. Abre lá em 2 Coríntios 10, no capítulo 5, por favor. 2 Coríntios 10, 5.
2 Coríntios 10, no verso 5, diz assim. Na segunda parte fala assim: e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Que palavra é essa? Sabe, a mente de Deus em nós, a Paula aqui está falando das nossas armas, as armas da nossa milícia. E ele diz que as nossas armas são poderosas, né? Porque elas fazem com que todos os nossos pensamentos sejam sujeitos a Cristo. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É isso que a mente de Cristo em nós faz. Mas o verso 6 diz assim: e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Falei, que coisa, vai punir a desobediência. Eu fui procurar a palavra punir, o significado dela na palavra, no original. E sabe um dos significados da palavra punir? É proteger, defender uma pessoa da outra. Sabe o que o Senhor está nos explicando aqui? Que quando eu levo cativo, quando eu tenho a mente de Cristo, eu levo cativo todos os meus pensamentos a essa mente. E a mente de Cristo em mim, ela me prepara para proteger todo o meu pensamento e toda a minha vida contra uma natureza velha contaminada pelo pecado. A mente de Cristo em mim, ela me prepara para decidir quem é que governa os meus dias. A briga que nós temos dentro de nós é uma guerra por governo. Mas em Cristo e pela mente dele, ele já preparou um caminho para que a mente dele fosse protegida, defendida, guardada, em detrimento de uma mente velha, de uma mente rota e contaminada. Ele já preparou esse caminho. E é por isso que ao punir pela desobediência, quando algo vem, quando alguma situação em que nós já estamos em Cristo, em que nós já sabemos que aquilo não vai de encontro com a vontade de Deus, em que nós sabemos que aquilo não é a vontade do Senhor para as nossas vidas, nós temos dentro de nós uma decisão: quem governa? Quem governa? A mente de Cristo já está posta sobre as nossas vidas para proteger e guardar a semente incorruptível que é Cristo em nós. Essa decisão é nossa. A mente de Cristo em nós nos protege e defende de toda desobediência. A mente de Cristo em nós, ela ordena as coisas na nossa vida. Ela vai ordenando cada coisa. Você chega em Cristo como eu cheguei um dia. E aí você tem a sua cultura, as suas crenças. E você vai escutando. E você vai vendo e observando. E aquilo vai conflitando com a sua cultura e com as suas crenças. Mas o Espírito Santo, através da mente de Cristo, ele vai ordenando. Ele vai ordenando primeiro o nosso interior. Ele vai ordenando o nosso espírito. Ele vai ordenando a nossa alma. Ele vai ordenando o nosso corpo. E ele começa esse processo de ordenar as coisas nas nossas vidas. Ele ordena as nossas casas. Um instrumento de justiça tem que ter ordenado o seu interior, a sua casa, a sua família. Eu não posso desejar ser um instrumento de justiça fora, se eu não produzo a justiça dentro da minha casa, como esposa, como mãe, como filha. Então a mente de Cristo em nós vai ordenando essas coisas, através do governo estabelecido sobre as nossas vidas. Mas quem decide, quem governa, somos nós. Toda palavra que se levanta, todo pensamento, você tem em você a mente de Cristo para decidir se você dá vazão a esse pensamento, se você alimenta esse pensamento ou se você declara cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu sei que é uma pregação prática, eu sei que muitos já podem estar falando, mas isso eu já sei. Mas é tempo de nós manifestarmos isso, porque isso cai as desculpas do eu não posso, eu não consigo. Porque Ele preparou esse caminho. Isso não é com a força do braço, é com uma rendição, a mente dEle em você e em mim. Algumas pessoas falam, pastora, como eu faço? Sabe como você faz? Se rende. Somente se rende. Você não vai ver solução, você não vê caminho. Muitas vezes o Senhor nos leva a esses processos onde nós não vemos mais solução para nada.
Mas é para que você possa ver a mente dele agindo em você. Porque às vezes, aonde nós temos como nos agarrar, nós vamos nos agarrando. Nós vamos dando o nosso jeito. Nós vamos fazendo na força do nosso braço. Aí chega um momento em que ele para. E ele te coloca diante de uma situação em que só te resta uma coisa: se renda ao amor dele. Se renda para ser filho. Se renda para que ele faça. Se renda para que ele produza a justiça dele através da sua vida. Se renda para que ele se manifeste em você. O Senhor vai ordenando as coisas nas nossas vidas. O batismo na cruz põe fim em uma natureza e inicia uma nova natureza. Quando você se encontra com a cruz, você precisa entender que uma nova natureza iniciou-se, uma nova vida. E é essa vida que é chamada a ser instrumento de justiça. Sabe porque muitas vezes as coisas não funcionam como nós queremos? Porque nós queremos ser instrumento de justiça, mas a partir de uma vida velha. Uma vida que já foi vencida, uma vida que já foi chamada a ser crucificada. E nós queremos produzir justiça a partir daí. E aí não funciona. Aí não gera vida. Porque a vida que é chamada a produzir e ser instrumento de justiça é aquela que vem do Cristo em nós. É aquela que não vem mais da minha verdade. Sabe, é aquela em que eu estou numa situação, numa discussão, num desentendimento, numa conversa, e daí eu me calo. Porque não é mais a minha justiça, e é a dele em mim. E ele diz, fica quieta. E aí eu tenho que sair da minha justiça para a justiça dele. E aí eu tenho que sair do meu julgamento para a avaliação e para o amor dele sobre cada vida. E aí eu vou me tornando esse instrumento de justiça. Eu preciso aprender a partir da cruz. Paulo diz que antes era menino, mas que agora é homem. Nós somos chamados a crescer nessa revelação. Nós somos chamados a crescer e entender essa nova vida. E sabe qual é o local em que a gente ensina a crescer e te ajuda a crescer nessa nova vida? A igreja, o corpo. O corpo de Cristo que nos ajuda a crescer nessa vida, a entender essa vida, a experimentar essa vida, a ordenar as coisas nessa nova vida. É a igreja, é o corpo de Cristo sobre a terra. Ela vai fazendo com a gente esse processo de ordenar todas as coisas. E aí Paulo diz, eu era menino, hoje sou homem. Aprendo a viver nessa nova natureza. E me habilita a ser um instrumento de justiça. E aí, irmãos, por que a igreja? Porque nós vamos andando e caminhando como corpo. E nós vamos observando modelos da verdade. Nós vamos olhando para a vida de homens e mulheres que praticam e vivem essa justiça. Eu caminhando mais de perto com o apóstolo Hélio, como ministra, como filha. E com tantos ministros que eu posso citar nessa casa. Tantas pessoas. E você vai vendo uma manifestação de justiça. Você vai vendo um amor genuíno. Você vai vendo olhar para a vida de cada pessoa como a minha e enxergar o que carrega dentro. Quantos aqui foram alvo desse amor? Quantos aqui nem sequer se conheciam? Quantos aqui nem sabiam o que eram? E receberam um cuidado, um amor, uma palavra de vida. Olhou para dentro de você, não olhou para a sua circunstância. Não olhou para a sua situação financeira favorável ou difícil. Não olhou para a sua saúde ou sua doença. Não olhou para o seu diploma ou falta de diploma. Ou estudo ou falta de estudo. Não olhou para nada. Olhou para quem você é dentro. Olhou para a vida que você tem. Essa é a justiça de Deus. Ela olha para o nosso interior. Ela olha para a nova vida em Cristo que nós temos. E lá está o nosso potencial. Lá está o nosso chamado. Lá está tudo que nós somos e seremos. É lá que está. E a igreja é o lugar que toca essa vida e que traz a existência. Porque olha para quem você é. Nós vemos tantas notícias, tantas coisas. Eu creio que todos viram a respeito do jogador de futebol, né? Jogador de futebol famoso, Neymar. Um menino que era cristão. Um menino que é, eu creio, de fé. Né? Que tem tido uma caminhada. E tantas notícias, tantas coisas que nós ouvimos. Porque às vezes as situações
né? O favorecimento, as coisas que vêm, as bênçãos até. Nós vemos isso na igreja. Às vezes aquilo que a pessoa esperava, às vezes aquilo que ela clamava, aquela bênção, ela vem. Aquela situação, aquela resolução, o milagre vem e afasta a pessoa. É como se fôssemos ficando anestesiados por uma sensação de que as coisas nos protegem, de que as coisas determinam o nosso valor, de que aquilo que nós temos ou não determina quem nós somos, determina o nosso valor, determina a nossa identidade, ou a ausência, ou o excesso, ou tê-las ou não tê-las. O contrário também existe. Às vezes uma situação difícil, não favorável, os problemas, o desemprego, a empresa, e o nosso valor vai sendo medido por essas coisas externas. Mas a habitação é dentro de nós, é no nosso interior, a vida é dentro. Não é que as coisas não aconteçam fora, mas as coisas fora têm que ser uma expressão daquilo que nós somos dentro. E o Senhor constrói no nosso interior, até tornar visível aquilo que já está em nós. Por isso os processos. Mas um processo não determina quem nós somos. O que determina quem nós somos é o Cristo em nós. Ele é a nossa vida. E um instrumento de justiça nunca avalia uma vida pelo que ela está passando. Nunca avalia uma vida pelo que está acontecendo. Um instrumento de justiça consegue olhar para a vida de um ser humano e saber o que ele porta dentro dele, independente da situação que ele viva. Um instrumento de justiça olha para o interior de cada ser humano, de cada criatura de Deus. Daquelas pessoas que muitas vezes nós temos ministrado há tanto tempo. O Senhor me lembrava disso nessa tarde. Familiares, amigos, que nós ministramos. Menina, chega, já bati a sandália, o pó da minha sandália, chega. Às vezes não é para ministrar, não é para falar nada, é só para amar. É só para expressar o amor que você carrega dentro de você. O amor que cura, que restaura, que tem uma palavra de vida, de consolo. O amor que se compadece. O amor que sabe se exortar para chamar para perto. O amor que é um farol em meio à escuridão. Sabe aquela frase que diz assim: na hora do problema todo mundo lembra de mim. Um instrumento de justiça diz assim: na hora do problema todos lembram de mim. Eu quero que eles lembrem de mim, porque eu preciso manifestar essa justiça. É o nosso chamado, manifestar essa justiça. Ser luz em meio às trevas. Ser luz em meio à escuridão. Mas é a partir de algo no nosso interior, na nossa vida. É uma justiça que flui de dentro para fora. E qual é a maior característica de um instrumento de justiça? Alguém que já foi ordenado, alguém que está sendo ordenado no seu interior, na sua vida. Alguém que caminha como uma porta de reconciliação com o mundo. Alguém que olha e vê o que aquela vida porta, independente de qualquer situação externa. Mas qual é a maior característica de um instrumento de justiça? Vai lá comigo, em 1 Coríntios 13. A partir do verso 1 diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, ele é benigno. O amor não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Ele não se exaspera, ele não se ressente do mal. Ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A maior característica de um instrumento de justiça é o amor.
Agora, qual de nós pode levantar a sua mão e dizer: eu sou, eu pratico e eu vivo esse amor? Um amor que não é paciente. Eu já sei, as mães vão dizer: esse amor é amor de mãe. Só uma mãe pode ter um amor desse. Só uma mãe pode ter um amor desse. Inclusive eu tive num evento de mulheres de mães que era esse o versículo, porque se remetia às mães. Acho que eu estraguei um pouco a festa, porque eu disse assim: esse amor existe em nós mães até que um filho não corresponda às nossas expectativas e nós nos sentimos frustradas e decepcionadas. Faço tudo por você. Qual de nós? Já sei, os apaixonados, os recém-casados, eles dirão: ah, esse amor é um casal apaixonado, né? Esse amor sim, um casal apaixonado é um amor que é paciente, que tudo espera, que tudo suporta, até que larga a toalha molhada em cima da cama. Aí o amor é frágil, né? Não é frágil? Até que pica o papel higiênico lá do jeito que não quer. Porque pequena são só coisas leves, né? Pra vocês darem um pouco de risada. Nosso amor é frágil, sabe por quê? Porque o amor que Paulo está descrevendo não é um sentimento. Esse amor é uma pessoa. Esse amor é uma pessoa. Esse amor não nasce de condição humana. Esse amor é impossível a qualquer ser humano. Esse amor não existe dentro da nossa natureza humana. Esse amor é a pessoa de Cristo. E agora eu vou ler e você vai ver. Ali o 4. Olha, Cristo, Ele é paciente, Ele é benigno, Ele não arde em ciúmes, Ele não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconveniente, não procura o seu interesse, não se exaspera, Ele não se ressente do mal, Ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se em verdade. Ele tudo sofre, Ele tudo crê, Ele tudo espera, Ele tudo suporta. Ele é esse amor. E esse amor habita em você. E a maior característica de um instrumento de justiça é quando ele crucifica a sua natureza amorosa, almática, que faz o bem esperando em troca, que espera reconhecimento. Quando ele crucifica essa natureza e ele expressa a justiça através do amor da pessoa de Cristo. O amor almático é negligente. Ele busca o seu próprio interesse. Ele busca reconhecimento, retribuição. Esse é o amor que cada um de nós aqui é capaz de dar. Um amor almático. Se eu e você podemos expressar alguma característica desse amor que a palavra traz, é porque é a vida de Cristo fluindo em nós. E ela nos torna um instrumento de justiça. Ao ser humano é impossível esse amor. Jesus Cristo é a expressão do amor de Deus. Quando você encontra com a cruz, você acessa esse amor e ele te transforma num instrumento de justiça. E ele consegue tirar a venda dos olhos. E ele consegue fazer você olhar para aquela situação em que você tinha repulsa. E ele consegue você ter amor pelo seu inimigo. Orar pelos seus inimigos e ame os seus inimigos? Impossível para mim e para você. Mas na natureza dele, você ama o seu inimigo, porque você entende quem ele é em Cristo. No amor dele, você caminha a segunda milha. No amor dele, você dá a veste, dá a túnica, dá as sandálias. No amor dele, na justiça dele. E o amor dele foi derramado sobre as nossas vidas. Sabe, eu não conhecia muito do amor dele, porque eu não conhecia dele. Mas quando eu encontrei com a cruz, esse amor foi derramado sobre a minha vida. Como foi derramado sobre a sua. E ouço o Senhor dizer: há áreas em que você diz: eu não amo, eu não acesso, eu não consigo. E eu vim nessa noite para te dizer: é porque você ainda está numa justiça humana. Na sua justiça, se renda à justiça de Deus em você, para que primeiro você seja consumido por esse amor e seja capaz de manifestar. Marido, se você está com a sua esposa, tome a sua esposa, coloque a mão sobre o ombro dela. Há em você, homem,
Há em você, esposo, um amor que você derrama sobre a sua esposa, que não flui da sua alma, que não flui do seu desejo, que não flui do sentimento humano. Há um amor que a sua esposa espera receber de você, que é a impartição do Cristo que há sobre a sua vida. Esse amor que você é derramado, é essa justiça que você é chamado a produzir sobre a vida dela. O amor almático é negligente. Mas quando nós entendemos o amor em Cristo, nós produzimos justiça dentro do nosso casamento. Nós produzimos justiça na vida do nosso esposo e da nossa esposa. Quando nós entendemos esse amor, nós produzimos justiça na vida dos nossos filhos. Porque eu não vou mais caminhar e educar a partir daquilo que eu acho certo, mas eu vou ser um canal da justiça de Deus sobre a vida dos meus filhos. Quando você encontra com a cruz, você acessa esse amor e ele te transforma em um instrumento de justiça. Coloque-se de pé, por favor.